Bom, o canal chegou a 10 mil inscritos e eu vou aproveitar esse momento para fazer uma reflexão mais pessoal sobre o canal, sobre crises existenciais, sobre a minha vida, sobre os rumos que eu pretendo dar tanto ao canal quanto à minha vida profissional, tanto para quem me segue, né? Porque eu acho muito legal pessoas que me sigam, né? Tem gente que vê bastante, muitos dos meus vídeos, tem muita gente que comenta, engaja, pessoas que às vezes fazem poucos comentários, mas dá pra ver até pelo comentário que a pessoa tá assistindo, etc. Então criou-se algo muito legal. 10 mil inscritos, embora seja um crescimento lento, seja um crescimento que veio se dando há 2 anos e meio, então são 2 anos e meio de canal, é bastante tempo, eu diria, inclusive, não imaginava como é que estariam as coisas com 2 anos e meio, e surgiu assim algo muito legal, tá? Eu tô bem feliz com ter 10 mil inscritos, com ter, né, já uma quantidade razoável de pessoas, tem gente que segue mesmo, tem gente que curte, e eu já aprendi muito com esse canal. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Como esse é um vídeo mais para os inscritos do canal, eu nem vou me apresentar direito aqui, vou até colocar as coisinhas, vocês vão ver aí embaixo, mas eu vou começar falando sobre momentos de crise existencial, sobre momentos conturbados, né? O momento onde eu chego em 10 mil inscritos, que é um número legal, né? É um momento que eu tô postando menos vídeo, tem até meu irmão mandar um abraço pra ele, que ele tá sempre me enchendo o saco, falando posta vídeo, e às vezes dá, às vezes não dá, tem outros compromissos, né? Hoje, por exemplo, eu tô gravando à tarde, o que não é o ideal, eu prefiro gravar à noite, mas meu sono também tá mudando, tô dormindo mais cedo, normalmente eu gravava muito de madrugada, o que é tranquilo, agora tô gravando com obra acontecendo, com cachorro, felizmente o microfone que eu uso ajuda um pouco, mas enfim, sempre, né, todo mundo que tem canal iniciante, um canal que não é o canal que paga as suas contas, etc., passa por várias dificuldades, isso é normal. Eu tô passando por, não são tanto dificuldades técnicas, até elas existem como para todo mundo, mas crises existenciais mesmo. É uma crise existencial baseada na ansiedade, eu já falei sobre o canal, né? Eu sofro de ansiedade, sofro de um nível que não me dá exatamente crises, mas que afeta diretamente a minha vida, de maneira muitas vezes que chega a dificultar a vida. Eu não me considero com depressão, mas quando eu entendi que a ansiedade flerta com a depressão, eu entendi que existe aí uma relação que eu não era capaz de enxergar, uma relação minha com um quadro depressivo, que não é exatamente depressão, não sou aquelas pessoas que não saem da cama, não sou aquelas pessoas que não têm uma vida funcional, eu tenho uma vida funcional, mas muitas vezes, né, esse quadro de ansiedade, predominantemente ansiedade / depressão, leva a gente a procrastinar uma série de coisas, quando você vê, se acumula um monte de coisa e você não consegue dar conta. Isso une com uma questão de eu ter ido, por exemplo, para o Rio fazer concurso. Esse ano e ano passado eu fui para o Rio fazer concurso, gastei um dinheiro, não fui bem nos concursos, está cada vez mais difícil os concursos e cada vez tem menos concursos, então existe uma questão estrutural do país, do momento que a gente está vivendo, que é um desmonte da educação. Eu já comentei que muitas das pessoas que acessam o canal, especialmente que acompanha, já está cansado de saber, né? Existe um desmonte da educação e ele gera muitas questões problemáticas, inclusive psicológicas, para as pessoas que dedicaram a sua vida à educação. Eu sou um acadêmico, eu fiz graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu dediquei muito da minha vida à educação para ver esse desmonte e para lidar com essa frustração. Então eu tenho que lidar com essa frustração, que é algo que eu acho que vocês já estão bastante cientes. O que eu quero trazer aqui é que, para além dessa frustração, desse governo de extrema direita, nazifascista, enfim, para além dessa frustração que vocês já estão cansados de saber que todo professor, todo mundo que dedicou a sua vida a não só a educação, mas quem dedica a sua vida à saúde e uma série de outras áreas que estão sendo desmontadas, eu tenho outras demandas que também aumentam a minha crise, que é a questão que, mesmo que a gente estivesse num contexto assim de uma educação razoável, com verba, né, para abrindo mais concurso, verba para pesquisa, para fazer um pós-doc, de repente, com uma bolsa, que é uma coisa que quase não tem mais na área de filosofia, porque se a educação está sofrendo um desmonte, saibam vocês que a filosofia ainda mais, né, as áreas que contestam o sistema e as áreas que não têm diretamente uma importância prática sofrem primeiro com o desmonte, então a gente não tem nem bolsa direito de pós-doutorado, enfim. Eu também sofro com a questão de que eu não me adequo ao meio acadêmico.
eu consigo fazer o que tem que ser feito. Eu fui, né, só tirei A no mestrado e doutorado. A minha dissertação e a minha tese foram bem avaliadas, muito bem avaliadas, foi só com A e foi com bastante elogio, algumas críticas, claro. Enfim, assim, eu consigo jogar o jogo do meio acadêmico, mas ele não me satisfaz, ele não me satisfaz plenamente. Eu não sou alguém que quer estar só fazendo pesquisa filosófica. Eu quero escrever ensaios filosóficos, eu quero lidar com a filosofia de uma maneira diferente. Uma maneira que muitos filósofos lidaram, né? Se a gente for pegar muitos textos clássicos da história da filosofia, são muitos ensaios filosóficos, não necessariamente pesquisa filosófica, e eu sinto que o meio acadêmico ele está colonizando a coisa de uma maneira que a gente está entendendo que a filosofia é apenas pesquisa filosófica. Eu não quero desmerecer pesquisa filosófica, eu tenho, né, minha tese é uma pesquisa filosófica, minha dissertação é uma pesquisa filosófica, eu tenho mais de 10 artigos, o que nem é muito para os padrões de produtividade neoliberal que se encontram, mas também não é pouca coisa, né, mais de 10 artigos que eu escrevi e publiquei, que são produtividade, são pesquisa filosófica, mas isso não me satisfaz. Eu quero escrever, eu estou escrevendo, então também o tempo que eu uso para o canal tem que ser conciliado com o fato de eu estar escrevendo ensaios filosóficos e coisas mais livres que eu vou tentar publicar, sabe-se lá como, né? Então é interessante eu já ter um canal com 10 mil inscritos, para quando eu publicar alguma coisa eu poder anunciar aqui, eu poder contar com vocês, ajudarem a divulgar, né? Inclusive agradeço quem ajuda a divulgar o canal, né, ele cresce aí também com a ajuda de vocês, com a divulgação que vocês fazem, não só com a divulgação que vocês fazem para as pessoas que poderiam gostar do canal, mas com pessoas que também poderiam não gostar, né? Eu fiz alguns vídeos de treta aí, recebi muitos elogios, mas recebi também uns comentários de hate que também fazem parte do canal. Eu quero até fazer um vídeo depois sobre isso, mas enfim, né? Toda essa coisa, assim, todo esse engajamento que eu queria conseguir aumentar, o engajamento, para que eu possa eventualmente lidar com essa crise de uma maneira interessante. E eu sou uma pessoa que eu mudo muito de opinião, eu tô sempre tentando ir além. Eu comecei esse canal para falar predominantemente de Michel Foucault, que foi quem eu fiz a minha dissertação e a minha tese, pós-modernismo, que eu me considero um pós-moderno, continuo cada vez mais me considerando pós-moderno, embora seja um termo polissêmico, seja um termo selvagem, de difícil definição. A própria dificuldade de definir o pós-modernismo já é algo que o próprio pós-modernismo explica, e eu continuo pensando muito Foucaultianamente, mas eu não parei por aí. Nesses 2 anos e meio eu venho tendo uma reviravolta conceitual no modo como eu penso, isso muito por conta das pessoas inscritas aqui do canal e das relações que eu venho fazendo a partir do canal, não só relações com pessoas com quem eu tenho certo contato, né? A galera do Sextou, para quem acompanha mais o canal, existia um período onde a gente fazia lives periódicas e eu mantenho contato pelo WhatsApp, né? Com o pessoal do Sextou. A gente ainda tá pensando em fazer algum Sextou, enfim, é uma coisa que realmente é muito mais dificuldade de se organizar do que falta de vontade. Então pega o Pedro do Ateu Informa, que é uma pessoa que me abriu bastante ao comunismo, ao socialismo, ao leninismo, enfim. Ouvir o Pedro falando, eu acompanho às vezes o canal dele, é uma coisa que vem mudando o meu modo de pensar. A relação com o Renan, do Mais Afinal, Renan Freitas, do canal Mais Afinal, que inclusive teve em Floripa, eu tive a oportunidade de tomar um chopp com ele, foi muito legal, inclusive, abração Renan. O Glaucio também, do canal Glaucio Gonzalez, né? Que são pessoas que pensam, a gente tem muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. Então, poder ter essa relação aí de conversar e de ter feito lives ajudou muito eu pensar diferente, mas também canais que vêm surgindo agora, que estão crescendo rápido, inclusive, que eu gosto muito. O canal História Cabeluda, do Gustavo Gaiofato, e o canal História Pública, do Ian Neves, são canais que eu estou seguindo bastante e estou me deixando influenciar bastante. O próprio Jones Manuel, que me influencia bastante, que eu já fiz vídeo aqui sobre ele criticando a leitura que ele faz de Foucault, que eu realmente tenho críticas e continuo tendo, mas o que muita gente, quando a gente faz um vídeo criticando alguém, muitas vezes as pessoas não entendem, é que você pode admirar e consumir e gostar muito do conteúdo dessa pessoa. Então eu votaria no Jones Manuel se eu fosse do estado dele. É um canal que me ensina muito, né? Um canal marxista, e vários outros nomes que, se eu for me focar aqui, vira um vídeo para citar os influencers que eu gosto, e não é objetivo, tá? Tem o Gustavo Machado também,
que é de orientação marxista, e que daí entra uma coisa interessante também, porque, né, eu venho fazendo essa transição, eu sou um Foucaultiano, um pós-moderno, e eu venho ficando cada vez mais marxista e comunista, né? Eu já me disse aqui comunista, e eu reitero, eu me considero comunista hoje, eu não me considerava comunista quando eu comecei o canal. É um processo de transição que essas pessoas fazem parte, tá? Tanto o Gustavo Machado, da orientação marxista, que é um trotskista, quanto Jones Manuel e afins, né, e companhia, que são leninistas. Então eu ainda estou estudando, tá? Eu estou estudando. Marx é uma coisa que a gente estuda a vida inteira, tem que estudar a vida inteira. E essa questão, né, de leninista e trotskista, que inclusive tretam, muita gente que gosta do Jones vai não gostar do Gustavo Machado, por uma série de motivos que eu não sou capaz de opinar. Eu gosto bastante dos dois, não dos dois, né, desses vários, tá? É que como a internet ela tá mais permeada por leninistas do que trotskistas, a gente acaba tendo bastante influência dessa galera leninista. E que fica aquela coisa, tá, mas eu não li Trotsky, né? Eu tô lendo Lenin agora, eu li o Estado e Revolução, eu li o Imperialismo, o Estado Superior do Capitalismo, e estou planejando outras leituras, né? Também tô lendo agora o Engels, enfim. Estou estudando sobre o assunto para poder falar melhor sobre ele. Não fui para Trotsky ainda, enfim, estou verdinho sobre uma série de coisas. Então eu me encontro agora, né, com 38 anos, com mestrado, doutorado, conhecimento especializado em algumas coisas e verdinho em outras. E elas começam a se encontrar. E eu tenho um canal onde eu falo e onde eu quero trazer o mínimo de rigor filosófico aqui, e às vezes eu penso, e agora, né? Essa galera tá estudando ali comunismo e marxismo, focada em estudando, se concentrando em estudar isso. Eu também estou estudando isso, mas não estou estudando só isso. Existem inúmeras outras demandas filosóficas que me permeiam e que eu também preciso dar conta. Então eu vou devagarinho, e isso faz parte dessa crise existencial, onde eu tenho até dificuldade às vezes de produzir vídeo, porque eu já não tô mais ali tão certo. Se você está em crise, se você está mudando a sua forma de pensar, você fica mais difícil, se você é honesto intelectualmente, de vir aqui e começar a falar, gente, é isso, é aquilo, é assado, vou explicar Marx para vocês, vou explicar Lenin para vocês, vou explicar o que é o comunismo, barará, parará. É difícil. Eu achava, como quase todo mundo acha, tá? Quase todo mundo acha que é incompatível ser pós-moderno e comunista. Cada vez mais eu venho encontrando brechas para ver que, na verdade, não. Na verdade, é extremamente compatível, eu diria até necessário. Já fica mais claro que é compatível ser Foucaultiano e marxista, tá? Eu, inclusive, considero o professor Silvio Almeida um Foucaultiano e marxista. Ele nunca disse isso com palavras, pelo menos também eu não acompanho o canal dele com tanta frequência quanto eu gostaria, porque tem muita coisa para ler, muita coisa para acompanhar. Então, quero tentar dar conta do Gustavo Gaio Fato sendo entrevistado lá pelo Petri, que são 5 horas, mas eu nem consegui terminar de ver o Elia Jabbour com aquela liberal, são 3 horas, eu vi 2 horas e pouco. Enfim, é bastante difícil de dar conta de toda a demanda. Mas o que eu quero dizer é que eu estou num momento onde comunismo, marxismo, pós-modernidade, isso tudo está trazendo uma série de demandas que eu quero falar muito no canal, porque a gente está vivendo um período, né? As eleições vão vir, eu também gostaria de estar falando sobre as eleições, mas também não estou conseguindo acompanhar tudo, então é muita coisa, tá? Isso daí é aquela sensação que, quando, né, para quem tem ansiedade, vê que gera uma vontade de fazer tudo que você acaba não fazendo nada. E para além disso, os meus estudos de Foucault, eu não fiquei só no Foucault político, eu fui pro Foucault dos últimos cursos, né, de História da Sexualidade 2 e 3, do Coragem da Verdade, o Governo de Si e dos Outros, que a gente chama de Foucault ético, que é um Foucault que vai falar, por exemplo, da vida como obra de arte. E se eu me encontro em processo de desconstrução e reconstrução, eu entendo que essa coisa da vida como obra de arte é algo muito importante. Eu quero viver de uma maneira interessante, eu quero que a minha existência, tá? Ele vai falar de vida filosófica, eu quero que a minha existência seja uma vida filosófica. Eu não acredito única e exclusivamente na vida acadêmica. Eu acredito que a filosofia ela está no nosso corpo, ela está nos nossos afetos, ela está nos nossos sentimentos, ela está no modo como a gente vê o mundo. Isso me leva, por exemplo, à vontade de falar sobre espiritualidade, filosofia e política, que Foucault aborda e que não é um conceito tão místico assim, tá? Não vou fazer isso agora, né? Vou fazer um vídeo sobre espiritualidade e filosofia,
mas isso me dá vontade de falar de parresia, me dá vontade de falar dos cínicos e de Sócrates, a relação que Foucault vai ter com os cínicos e com Sócrates, a relação com o cuidado de si, a relação com a vida como uma obra de arte, a relação com a estética de uma existência, que são várias coisas que desde o começo eu queria falar, mas acabei falando muito de política, o canal começou a seguir outros rumos. Então isso faz parte da minha crise existencial, que não é só sobre o meio acadêmico, é sobre como eu me relaciono com as pessoas, com a vida, né? Com as amizades, com os amores e afetos, com a família, com a natureza, enfim, com a própria... O momento de crise que a gente vive, não sou eu que estou em crise, eu sei que muitos de vocês vão ouvir eu falando, eu estou em crise existencial, vão entender também que estão em crise existencial, e eu quero trazer isso também para o canal, né? Não é um canal só de filosofia política, embora a nossa subjetividade também seja política, então tem toda essa questão que eu queria trazer nesse vídeo, especialmente para quem já é inscrito no canal, mas quem está chegando agora também, né? Inscreva-se no canal, consuma o conteúdo que já tem também, vai falar muito sobre mim, mas entenda que a gente está falando aqui de 2 anos e meio de alguém que mudou muito do que pensa, né? O que eu não mudo é o meu veia esquerdista, né? Essa minha veia de ser contra o conservadorismo, ser anticapitalista. Eu me sinto confortável para me dizer comunista agora, mas anticapitalista eu já sou faz tempo. Então tem uma série de questões aí, pessoais inclusive, que eu quero trazer mais para frente. E eu estou usando esse vídeo para trazer essa reflexão, né, sobre as crises existenciais que a gente vive e sobre o fazer filosofia. O fazer filosofia, ele te traz, ele é um convite para a crise, tá? Ele é um convite para ter essas crises. Eu não tô nem querendo pagar aqui de coitadinho, pelo contrário, eu tô querendo dizer que eu estou ansioso, né? Sou uma pessoa ansiosa. Eu estou ansioso para aproveitar essa crise, para transformar essa crise em filosofia, para transformar a minha vida em filosofia. Eu já venho fazendo isso, né? Eu já venho tentando o modo como eu penso filosoficamente influencia muito no modo como eu me comporto na vida. Isso muitas vezes entra em conflito, porque se você é criado, né, você é criado no patriarcado, você é criado numa sociedade competitiva e você tenta sair disso, você muitas vezes guarda resquícios, sentimentos, vícios do passado. Então, se você está num processo de desconstrução, saiba que ele é doloroso. Esse processo de desconstrução, ele é doloroso, mas ele também gera prazer, ele gera afeto, ele multiplica os afetos, ele muda o modo como você vai sentir afeto pelas pessoas, pelas coisas e pelo mundo e por si mesmo. Então, você se encontra nesse processo que ele é doloroso, mas ele também é agradável, ele também traz uma série de prazeres interessantes. E estar em crise é estar abandonando o mundo e indo para outro. Às vezes as sementes da crise foram plantadas há muitos anos atrás, talvez tenha sido plantada há 20 anos atrás, quando eu entrei para a filosofia, mas talvez tenha sido plantada em vários outros momentos também. Ela também é plantada quando o meu país tem uma reviravolta política, surpreendente até, não surpreendente para quem já estudava e já sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas para quem está vivendo no sistema, de repente tem um golpe, de repente tem, né, um governo nazi-fascista sendo eleito e sendo apoiado, e a gente agora tendo que lidar com como tirar esse governo, e daí a gente tem as crises de, mas eu quero votar do candidato que me representa, mas tem um candidato que não me representa tanto, mas é o candidato que tem a chance de tirar. Enfim, estamos todos em crises, e é sobre isso esse vídeo, né? Um convite para vocês comentarem sobre isso, porque faz parte da minha vida já. Eu não estou em crise acerca de ter ou não ter um canal, tá? Eu não estou em crise, abandonar esse canal não é nenhuma possibilidade para mim, mas eu estou em crise sobre o que eu posto, como que eu faço para me relacionar com vocês, como que eu faço para fazer o canal crescer, como que eu faço para que esse canal faça parte daquilo que eu tenho como projeto, que é escrever, e para que eu possa, inclusive, entender qual que vai ser o meu projeto na medida em que eu não me adapto tanto ao meio acadêmico mais, mas também não tenho algo para colocar no lugar. Eu venho tendo várias ideias sobre o que fazer a médio e longo prazo, né? A curto prazo tá tudo bem, mas enfim, espero que vocês tenham gostado da reflexão, espero que, né, os comentários já, muitas vezes agora também estou não conseguindo dar conta dos comentários, isso está difícil também, me dói porque muitas vezes fazem comentários muito interessantes
e, enfim, faz parte também do canal estar crescendo. 10 mil já não é mais quando tinha 5 mil que eu conseguia dar conta, né? Tá crescendo mais rápido, tá? Eu ganhava 200 e poucos inscritos por mês, agora eu tô em 300, 400 com os últimos vídeos, que gerei uma tretas aí também, que eu quero, enfim, não vou abandonar de fazer treta porque pelo visto rende. Vou fazer vídeo comentando sobre isso também, mas espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e espero que exista certo engajamento aí pra gente seguir, porque essa crise existencial, ela vai fazer parte do processo do canal e o conteúdo que vai ser produzido aqui vai ser a partir dessa crise.